Fala galera, vamos estudar hoje Êxodo capítulo 24. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Êxodo capítulo 24 a gente vê Deus chamando Moisés para passar mais algumas informações a respeito da lei, do modo de viver do povo de Israel e como Moisés transmite isso para o povo. Um capítulo um pouco simples ali, mas com alguns aprendizados bem legais. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos estudos com outras pessoas e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar. Por fim, não esquece que a gente tem o AB7, o nosso devocional diário, todos os dias às 6 horas da manhã. O capítulo começa com Deus passando mais algumas coisas para Moisés que Moisés deveria fazer. Versículos 1 e 2 está escrito assim, ó. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Importante a gente lembrar aqui que até a metade do capítulo 20 de Êxodo, até Êxodo 20 mais ou menos na metade ali, todo o povo ouvia ao Senhor. O Senhor falava e todo o povo ouvia. Então, em um determinado momento, o povo pede que Moisés fosse intermediário entre eles e Deus, que eles não queriam mais ouvir a voz do Senhor. E a partir de então, Moisés passa a exercer esse papel. Por isso que aqui a gente vê Deus falando com Moisés, daí Moisés precisa ir falar com o povo, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos versículos. Moisés ouve do Senhor e precisa falar com o povo. Daí Moisés vai então falar com o povo. A gente vê no verso 3, né? Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Isso no verso 3. No verso 7 a gente lê o seguinte, e tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Veja que Moisés ouve do Senhor, fala com o povo, escreve aquilo que Deus havia dito no tal do livro do concerto, lê para o povo e nos dois momentos o povo fala tudo o que o Senhor falou, nós obedeceremos, né? Para ser muito correto aqui, no verso 3, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos, e no verso 7, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então o povo ouve aquilo que Deus tinha falado, todos os estatutos, todos os mandamentos, e fala, não, tranquilão, a gente vai obedecer, o Senhor falou, a gente faz. E na realidade não é isso que acontece, né? A gente vê nos próximos capítulos, a gente vai ver. Aliás, a gente vai ver ao longo da Bíblia como um todo, mas principalmente nos próximos capítulos, por se tratar do mesmo povo, o povo que ouviu Moisés falando isso. Depois vieram outras gerações, né? Mas para tratar da mesma geração, nos próximos capítulos a gente vê que o povo não seguiu, não obedeceu. Aliás, rapidamente o povo desobedece. E o que eu aprendo aqui, é claro que isso é um relato, né? A gente tira um aprendizado, não desse texto exclusivo, mas desse texto em concordância com vários outros textos. A gente tira o aprendizado de que quando a gente vai andar com Deus, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa entender que a gente vai ter que abrir mão de um monte de coisas. A gente vai ter que entender que alguns pecados... Aliás, a gente vai ter que entender que os pecados a gente não vai mais poder aceitar. Que a gente vai ter que deixar de pecar. Que vai acontecer uma vez ou outra um acidente ali, da gente cair em tentação, mas essa não pode ser a nossa vida, não pode ser o nosso estilo de vida. Que a gente vai ter que abrir mão daquilo que é recorrente, que a gente vai ter que abrir mão daquilo que Deus nos pedir para abrir mão. A gente tem que levar isso em conta para que a gente não dê uma resposta para o Senhor, que é uma resposta meramente emocional. Senhor, eu te amo e eu vou mudar minha vida. E 10 minutos depois, 1 hora depois, tá fazendo as mesmas coisas. Então, andar com Deus, galera, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Andar com Deus é tudo que... é a nossa melhor decisão, é tudo que a gente tem. Fora de Deus a gente não tem nada. Mas a gente não pode achar que a gente vai começar a andar com Deus e agora sim, Deus me ama como eu sou. Ele ama realmente, mas ele não vai te deixar como você é. Ele vai mudar algumas coisas no seu caráter, ele vai mudar algumas coisas na sua vida e você vai precisar corresponder com essa mudança.
Então o povo ouve aqui e fala, Senhor, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. E daí Deus fala, não é para vocês fazerem isso. Não, mas isso deixa a gente fazer, peraí. Isso a gente quer continuar fazendo. Não é assim que funciona com Deus. Então que as nossas respostas para o Senhor não sejam respostas emocionadas apenas, mas sejam respostas de um coração que tem certeza daquilo que está dizendo. Falando, Senhor, eu vou te servir a minha vida toda. No meio da tribulação eu vou te servir. No meio das alegrias e da prosperidade eu vou continuar te servindo. No vale eu vou continuar te servindo. Então que a gente possa sempre entender que a nossa resposta para o Senhor é uma resposta consciente e não uma resposta baseada só na emoção do momento. Daí então Moisés sobe o monte com outras pessoas para falar com Deus. E nos versos 9 e 10 a gente tem um texto muito interessante. Está escrito assim, ó. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Verso 10. E viram o Deus de Israel. Não quero passar por esse texto sem comentá-lo, porque ele é um texto complexo, né? Algumas passagens da Bíblia dizem que Deus jamais foi visto. E nessa passagem nós lemos na tradução que eu estou usando aqui, que é Almeida, Revista Corrigida, ARC, que eles viram o Deus de Israel. O ponto aqui é que não foi uma visão completa de Deus, mas uma visão parcial de uma manifestação da glória de Deus. Esse é o entendimento mais comum, tá? Que foi uma visão parcial de uma manifestação da glória de Deus, e não que eles viram realmente a Deus. Isso seria uma incoerência bíblica, que a gente sabe que na Bíblia, nós cremos que a Bíblia não contém incoerências, a Bíblia contém textos que se reforçam, textos que se explicam. Então não teria como eu ter um texto dizendo que eles viram a Deus e um texto dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Então o que a gente entende aqui é que eles viram uma manifestação parcial da glória do Senhor, o que é possível, o que é algo que pode realmente ter acontecido. Então essa é a explicação mais comum. Quis falar isso só para não passar batido por esse texto e deixar algumas pessoas com dúvidas. E depois, mais para frente, a gente tem ali nos versículos 15 e 16, está escrito assim, ó. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Note que Moisés sobe, e por 6 dias a gente não tem um relato do que acontece. Acredito eu que ele tenha ficado esperando o Senhor, porque ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Me parece bem coerente essa interpretação de que Moisés sobe, por 6 dias ele aguarda, no 7º dia Deus o chama. Interessante pensar nisso, né? A Bíblia não fala o porquê que Moisés ficou esperando 6 dias lá. A Bíblia não explica isso. O que está explicado na Bíblia, o que está falado, narrado aqui na Bíblia é: por 6 dias a nuvem cobre o monte e ao 7º dia o Senhor chama Moisés. Moisés já havia subido. Ok. O ponto principal aqui desse texto é de que, mesmo precisando esperar os 6 dias, Moisés esteve lá. Moisés perseverou ali. E às vezes a gente quer orar e ter uma resposta na hora e fica revoltado e Deus não responde. Moisés dá um exemplo para a gente ali de perseverança, de esperar. Fala, tudo bem, eu estou aqui, o Senhor mandou eu subi. Agora eu vou esperar até o que o Senhor fale. O Senhor fala, eu desço. Um exemplo de obediência, um exemplo de perseverança que vale para a gente. Eu sei que o texto não foi escrito para nossas vidas, mas eu creio que tranquilamente a gente pode aplicar isso para nós. Nós temos que ter a mesma perseverança, nós temos que ter a mesma paciência, a mesma obediência. Deus mandou subir, eu subo. Deus não mandou eu descer ainda, eu espero, eu aguardo. Mas já se passaram 6 dias, eu aguardo. No 7º dia Deus fala. E aqui eu não estou trazendo uma doutrina de que no 7º dia Deus vai falar com você, não é isso. Só estou interpretando o texto, pelo amor de Deus, não vai sair daqui falando, não, porque eu vi na internet que no 7º dia é que Deus fala. Não foi isso que eu falei, gente, pelo amor de Deus. Nesse caso de Moisés, Moisés esperou os 6 dias, no 7º dia Deus falou. O ponto que eu quero trazer aqui não é o dia 7, pelo amor de Deus, é Moisés perseverou em esperar ao Senhor e em obediência. E é isso que nós devemos fazer também. Bom, esse capítulo, como vocês veem, é um capítulo um pouco menor.
Temos alguns eventos aí, passei pelos principais, passei pelo maior desafio de interpretação, que é o fato deles terem visto a Deus. Creio que tem algumas coisas para a gente extrair desse capítulo, como perseverança, obediência, consciência do nosso chamado no Senhor, como a gente falou ali do povo de Israel, alguns assuntos para você meditar. Recomendo que você releia o capítulo todo. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, ou tiver alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários também. É isso, eu tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche os olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é justo, perfeito e fiel, não há outro como o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, a nossa inconstância, as nossas falhas. Perdoa-nos como nós perdoamos as outras pessoas. Eu te agradeço porque o Senhor tem permitido que nós estudemos a Tua palavra. O Senhor é bom em todo o tempo. E peço que o Senhor continue nos abençoando com o entendimento, clareza daquilo que o Senhor tem na Tua palavra para as nossas vidas, que nós possamos compreender profundamente as Tuas Escrituras, de maneira que isso se torne vida em nós, transforme o nosso caráter, a nossa maneira de pensar e de agir. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. É isso, galera. A gente se vê na próxima. Logo tem Êxodo 25 aí. Deus abençoe a sua vida. Paz.